Fala, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo. Pessoal, vamos ver aí a análise, né, desse jogo do Palmeiras aí que ganhou, amassou o Vasco no primeiro tempo. O Palmeiras é assim, começa avassalador, faz logo 3, 4 gols, depois dá uma aliviada. É o esquema, é um Palmeiras no primeiro tempo que vai logo, é tipo um boxeador, que vai logo para nocautear. Nocauteou o adversário, ele levanta e fica só ali, só trabalhando ele ali. Verdão que tá bem aí no campeonato, brigando aí pelo título, né? Tá na vice-liderança. Hoje tem Flamengo e Cruzeiro. Vamos secar um empate de repente. E vamos ver o que Edson Serra aí, a mídia, falou sobre esse jogo do Palmeiras aí. Vamos dar uma olhada no que eles falaram, beleza? Então, se inscreva no canal, deixa o like, comente as suas opiniões nos comentários, se for da sua vontade, beleza? No meio do primeiro tempo já estava garantido o placar. E de novo, Flaco Roque entrando em ação. Vamos ver como que foi com Vinícius Nicoletti. Valeu, Edu, um abraço para você, abraço a todos que acompanham o Sport Center. A dupla Flaco Lopes e Vitor Roque mais uma vez funcionou e o Palmeiras bateu o Vasco aqui no Allianz Parque, resolvendo o jogo bem rápido, com 23 minutos. O Palmeiras já vencia a equipe Cruz Maltina por 3-0. O primeiro gol saiu logo aos 6 minutos, jogada do Flaco Lopes, deu um drible, jogou para o pé esquerdo, que é o seu forte, e abriu o placar para o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Na sequência, o Verratti, quase o empate do Vasco, a bola passou perto do gol do goleiro o Everton. Aos 17 minutos, o cruzamento de Piquerez, a bola sobrou na área e o Flaco Lopes empurrou para as redes. 21º gol dele na temporada, artilheiro do Palmeiras nesse ano de 2025. Aos 24, o Flaco Lopes fez um lindo lançamento e o Vitor Roque apareceu, driblou o zagueiro e marcou o terceiro gol do Palmeiras. No segundo tempo, o Palmeiras diminuiu o ritmo, principalmente no início da segunda etapa, mas continuou em cima. Vitor Roque driblou o zagueiro, chutou na cara do goleiro Léo Jardim, que fez a defesa, evitando o quarto gol do Palmeiras. Aos 32, o Vasco chegou assustando com o Felipe Coutinho, o Everton fez a defesa. E aos 38, Piquerez perdeu a bola e a equipe vascaína teve a última chance de marcar seu único gol na partida. 3-0, Palmeiras, que venceu a 7ª consecutiva jogando no Allianz Parque. O time começou mal esse Campeonato Brasileiro em casa, agora como mandante soma 7 vitórias consecutivas. E o Vasco quebra a sequência aí de 7 jogos sem perder na temporada, 5 no Campeonato Brasileiro. Depois do jogo, o técnico Abel Ferreira, o goleiro Everton e o Piquerez, além do técnico Fernando Diniz, analisaram esse resultado aqui no Allianz Parque, a vitória do Palmeiras, 3-0. Foi determinante essa mentalidade de aceitar o que aconteceu no Bahia, de aprender com o que aconteceu no Bahia, de entrar firme, forte e dinâmico neste jogo, procurar fazer um gol cedo, porque nós tínhamos um dia a menos de recuperação do que o nosso adversário, e nós sabemos que quando abrimos o jogo dá mais confiança, dá mais tranquilidade, e acho, no total do jogo, acho que fomos merecedores desta vitória. A gente lembra o quanto foi difícil no começo da temporada, nossos jogos em casa, a gente vinha ali questionando que não vence em casa, e hoje a gente vem de boas sequências de jogos dentro de casa e com boas vitórias e principalmente com boa performance, né? Acho que vencer com boa performance realmente mostra a força da equipe, a força do nosso estádio, a força do nosso torcedor. É muito importante para nós ser os primeiros a convertir aqui em casa, isso nos dá uma certa tranquilidade. Temos conseguido isso nos últimos jogos e temos conseguido marcar bastantes gols. Temos uma dupla de ataque que está muito bem nesse momento maravilhoso dele. O jogo, a gente fez um primeiro tempo muito ruim, principalmente na parte de marcação. E o Palmeiras soube se aproveitar. É verdade que fizeram 3 gols, mas foram as 3 primeiras chances que o Palmeiras teve no jogo, eles aproveitaram as 3. E praticamente liquidou o jogo com isso, que foi o placar final do jogo. A gente teve alguns descuidos muito graves de coletivos. As duas equipes voltam a campo no domingo. O Vasco recebe o Vitória em São Januário. Precisa dos 3 pontos para se aproximar aí dos primeiros colocados. E o Palmeiras, pensando na liderança do campeonato, nas primeiras posições, segue na briga. Vai ao Morumbis, clássico contra o São Paulo, Choque Rei, 4 horas da tarde, no próximo domingo. É isso aí, Edu. Um abraço para você. Até a próxima.
Valeu, Vinícius. Obrigado, abração. Olha só, freguesia, hein? Últimos 14 jogos entre Palmeiras e Vasco. Foram 10 vitórias do Palmeiras, 4 empates, nenhuma vitória do Vasco. A última foi no segundo turno do Brasileirão de 2015. Rapaz, 10 anos. E o Vasco vinha numa sequência, né, Elton, de 7 jogos sem perder. O melhor momento, talvez, na temporada, né? Realmente parecia embalado. Mas logo de cara, a dupla Flaco Roque mandando ver. Nos últimos 12 jogos, a dupla anotou 18 gols e 6 assistências. É muita coisa. Vai muito bem a dupla de ataque do Palmeiras, né? Vai muito bem, Edu. E é um detalhe, né? Porque a gente falava na terça-feira como o Vasco vinha bem e é um time que conseguiu se ajustar e era um jogo de margem curta ali. Talvez um placar um pouco mais apertado, né? O Palmeiras vencendo, o jogo era favorito, jogando em casa, mas foi um time que em menos de 25 minutos decidiu o jogo. E aí parte também de uma proposta, né, do Abel Ferreira, com a ausência do Lucas Evangelista, trazer o Andreas Pereira para jogar por dentro, né? E aí fazer com que o Rafael Veiga flutuasse um pouco mais. E o Rafael Veiga foi muito bem na partida, inclusive ao lado do Felipe Anderson, né? Então você tinha ali um quarteto de meio campo onde um marcava, que é o Aníbal Moreno, e 3 criavam, né? Porque o Andrés Pereira muitas vezes aparecendo também como elemento de criação. Então foi um time com uma posse de bola que não que tenha surpreendido o Fernando Diniz, né? Até porque no fim das contas a gente viu o Vasco teve mais a bola. No primeiro tempo até muito mais, né? Tentou tirar um pouco esse jogo de velocidade do Palmeiras, mas não foi o suficiente porque o time se encaixou muito bem e conseguiu fazer 3 gols, aproveitando esse bom momento da dupla e principalmente, né, aproveitando esse quarteto de meio campo que produziu muito bem para o Flaco Roque, né? Até economiza pra gente aí essa dupla que tem dado muito certo. É o Palmeiras que, claro, jogou bem diferente do que jogou contra o Bahia, principalmente na questão de utilizar esse meio campo, né, ao seu favor. Era um embate muito equilibrado por conta também do Bahia gostar da bola. O Vasco é um time que o Fernando Diniz mostra mesmo, né, de ter esse equilíbrio entre a posse de bola e a verticalidade. Tentou no jogo jogar dessa forma, com o Nuno Moreira e o Ryan, principalmente o Ryan. É um trio de meio-campistas, né, que o torcedor do Vasco já está acostumado a ver, com o Nuno Moreira mais construtor e o Ryan atacando mais profundidade. O Ryan não teve espaços entre o Felipe Anderson e o Piquerez, tentou jogar um pouquinho mais por dentro, né, entre o Piquerez e o Murilo, também não conseguiu se criar por ali. Então o Palmeiras de novo fez um jogo defensivo consistente, que eu acho que é uma característica principal dessa equipe, e potencializou a dupla, Edu. 2 gols do Flaco Lopes, 1 gol do Vitor Roque com assistência do Flaco Lopes. Então acabou sendo o Palmeiras que a gente viu durante boa parte desse pós-mundial, né? Principalmente quando encontrou essa dupla e conseguiu uma vitória importante na luta pelo título, né? Pela liderança. Nesse momento o Palmeiras a 2 pontos do Flamengo, com o mesmo número de jogos, né, do Flamengo. O Flamengo vai jogar na rodada, o Palmeiras ainda vai ficar com um jogo a menos. Então foi importantíssimo vencer essa partida em casa. O Abel vai rodando as peças, né? Um tempo atrás o Maurício era titular, agora vamos ver se o Veiga reassume aí o protagonismo no time do Palmeiras, ele que saiu jogando. Classificação do Campeonato Brasileiro para você. A briga tá quente, lembrando, daqui a pouco a gente vai falar de Flamengo e Cruzeiro que jogam no Maracanã nesta quinta-feira. O Flamengo lidera com 54 pontos, o Palmeiras encostou com 52. Se o Flamengo ganhar, ele pode disparar, né? Mas se o Cruzeiro vencer, fica ali todo mundo com um pontinho de diferença. Então, o Cruzeiro tem 50 pontos, o Botafogo 43 é o quarto, assumiu a 4ª colocação, já falamos do Botafogo. Mirassol 43, Bahia 40, esse é o G6. Aí tem uma turma doida para subir ali, o Fluminense 35, São Paulo também, Bragantino 33, Grêmio 33. O Ceará... Mas é um jogo em que, na hora que estava valendo, o Palmeiras sobrou. Mas não sobrou apenas, porque foi mais intenso, não. Sobrou no planejamento tático do jogo. A gente vê, no time Evangelista, aí joga o Andréas, mas não é como muita gente pensa, é um segundo volante, não. Porque o Palmeiras está jogando num 3, porque, na verdade, o Aníbal vira um terceiro zagueiro. O Palmeiras sempre tem 3 homens atrás. Pode ser um lateral que fecha, pode ser um volante que baixa.
Então tem baixado muito o Aníbal. O Aníbal com os 2 volantes, ele espeta os laterais que viram alas, tanto o Giai de um lado quanto o Piquerez do outro. E você tem uma linha de 3 ali. Veiga, Andréas e Felipe Anderson. Por trás dos 2 atacantes. É muito volume para a chegada. Só que esses caras não ficam parados esperando a bola. Eles se movimentam, puxando marcação, abrindo espaço e fazendo a bola entrar justamente no espaço que foi aberto. Brilhante. E todo esse número de jogadores concentrado, boa parte desse número concentrado numa faixa de campo, que é a faixa mais criativa e também uma faixa que permite proteção à sua defesa. Tudo isso com organização e com o sentido de estamos atacando, vamos atacar próximo. Se a gente perder a bola, a gente não pode dar espaço. Estamos defendendo, vamos defender próximos. É o que a gente vai falar de compactação. É um time muito bem treinado. E isso fica caracterizado, fica explícito nos gols e em como o time perde a bola e recupera rapidamente. O segundo gol, que é lance de Trapalhões, é uma roubada de bola do Gustavo Gomes. Ninguém consegue virar para cima dele. Ele já dominou, já tem um tapa para roubar a bola. Não, e tem a jogada construída até o cruzamento. E a que é feito com muita tranquilidade, inclusive. Depois é que foi feito os Trapalhões, mas a jogada... Mas não tem como falar também que foi fato isolado o volume de jogo. Porque em pouquíssimo tempo a memória está aqui, o jogo do Inter. Um volume de jogo também assustador que parecia que era... Contra o River e Nunes. Contra o River e Nunes. Contra o Fortaleza com as reservas. Também. Depois entraram os titulares. E repete. E é um padrão muito parecido. Tem esse primeiro tempo dessa forma, e aí no segundo tempo, mesmo contra o Inter, segundo tempo, aí segurada, até faz algumas trocas, segura alguns jogadores e tal, e vai equilibrando. Você já matou o jogo. Você já resolveu o jogo, exatamente, não precisa fazer 10, tá ali, já resolveu o jogo. Ele mudou de rumo, né? A partir do momento que ele vem com Flaco e Roque, você tem um peso pelo centro do campo que não havia. E ele já foi um Palmeiras de atacar muito pelas beiradas. Já foi. E esta versão do Palmeiras é uma versão, como citou o Eugênio, tinha Felipe Anderson, Andreas Pereira, o Veiga. Não tem caras, são caras que vão ali 1 contra 1, linha de fundo. São articuladores. Só que você tem no centro 2 potências e elas se dividem fazendo gol. O Flaco, que melhora o jogo do Vitor Roque. O Roque, que, fez surgir um novo Flaco, né? E os dois têm um entendimento que você percebe que é também uma interação, não é só técnica e tática. Eles gostam de estar juntos, isso é importante, porque se um está vendo o outro como um adversário para tomar a vaga dele, às vezes isso gera uma competição que não beneficia a equipe. Nesse caso aqui, a coisa ganha um volume que é assustador, e é diferente este Palmeiras de outras versões, o que é muito legal, porque você fala assim, o Abel sempre está no sentido. Não, ele varia. Você vê o Palmeiras 3... Pode ser o volante baixando, pode ser reconstruindo. O lateral ficando, vai o outro. Então não é que ele perdeu o jogo pelas beiradas, apenas que nesta construção do momento, melhor em casa, ele tem um jogo pelo centro do campo que é absurdo. Mas vão frear, vão marcar, claro que vão, mas tá aí ele pega o banco dele e joga o time pelas laterais. E é importante destacar, né, o Calçado, ele perdeu um jogador que estava vindo muito bem, que era o Evangelista. Sim. Que demorou um pouquinho para achar o tom, mas substituiu outro jogador muito importante, o Richard Rios. Exatamente. Que foi embora. E aí ele, sem o Evangelista, ele traz o Andréas para dentro e aí saca um jogador que está voltando a jogar bem, que é o Veiga. É um jogador histórico, né, um dos poucos remanescentes do time de alguns anos atrás, que passou um momento de baixa, lesões, baixa técnica também, mas que nas últimas partidas vem reencontrando seu futebol. E sai do Veiga o passe pro primeiro gol. Mas sabe o que é triste por causa do Evangelista? É óbvio, o jogador se machucou, perde a temporada, e cirurgia, e recuperação, a dor da pessoa ali. Porém, se o Veiga voltar a esboçar o jogador que um dia foi, o time ganha em qualidade. Ganha. Com essa mudança. Porque o Veiga é um jogador decisivo, e o Andréas fazendo um segundo, terceiro jogador ali
no meio campo, podendo variar, além de ser muito inteligente. Não tá fazendo nada que ele não tenha feito antes. Mas técnico e mais jogador que evangelista. Não é? Capacidade, né? Então... Que é um jogo pelo centro, mas o cruzamento é do Piquerez, entende? A questão é como você ocupa as laterais do campo. Pode ser na chegada para a oportunidade do cruzamento, você pode ter alguém morando ali, alguém chegando ali. São coisas diferentes. Eu falei dos 2 gols perdidos e ainda teve o gol que foi anulado do Vitor Roque, que estava um pouquinho avançado, estava com o pé no campo de defesa, mas com o corpo inclinado para frente, por isso foi anulado o gol. Essa jogada é impressionante, que mostra como eles se encontram, Flaco e Roque, a dupla Flaco-Roque, como eles se encontram com uma facilidade incrível. Isso floresceu do nada. Floresceu do nada. Isso é uma coisa mágica, né? Eu concordo contigo, porque eu já falei disso algumas vezes. O Abel procurava um jeito do Palmeiras jogar, passou boa parte do ano sem encontrar o jeito que o Palmeiras fosse forte, à altura do que o seu elenco propicia. De repente, 12, 13 minutos, o jogo contra o Ceará, segundo tempo, o jogo tá difícil. O Ceará que jogou 37 vezes na cidade de São Paulo, ganhou só 2 na história, vai lá, coloca os dois vão muito bem. E aí tem que manter. Ele nasceu, aí deu match. E aí parece que esses caras estão jogando juntos há muito tempo. Há muito tempo. Porque, como disse o Calçade, eles se movimentam, eles não são previsíveis, não há uma movimentação padronizada, há diversas movimentações diferentes, padronizadas, mas todas muito harmoniosas. Tem química. Como um encaixa com o outro, como um faz o outro ter um jogador melhor, como isso gerou confiança. Você vê o Flaco dando alguns passes, saindo fora da área. Assim, nível técnico. O cara de uns o e o Vitor Roque chega na jogada individual, ganhando as bolas, finalizando, sabe, com convicção. É impressionante a harmonia desses caras, com toda essa estrutura que vocês falaram ao redor. Os volantes, os jogadores de lado de campo, dos laterais que avançam e viram alas, e podem ser laterais. E o lateral pode ser um terceiro zagueiro, eventualmente. O volante que constrói, que baixa também quando é necessário. É o momento... Olha, eu acho que esse é o melhor momento do Palmeiras esse ano. Não tem... É verdade, viu? Mas a gente, torcedor do Palmeiras, a gente tem os pés no chão. A gente sabe que a mídia é assim, né? Tá elogiando agora, e a mesma hora tá ali falando mal. É trabalho deles, né? Também, a gente não pode ficar aqui, né? Falando, mas, tipo assim, cara, eu não sei porque os jogadores do Palmeiras, assim, tipo, o Vitor Roque não é convocado para a seleção brasileira, né? Não sei. Levaram aí o Igor Jesus, que está lá no Nottingham Forest, lá no time que Danilo estava. É um absurdo isso, mas tudo bem. Até bom pro Palmeiras mesmo, o Vitor Roque fica aqui, que essa seleção brasileira é retada para machucar jogador, esse cara não treina lá, quer mostrar serviço, vai dando carrinho, e aí deixa o nosso Vitor Roque mesmo aí. E o Flaquito, né, o Flaco Lopes, cara, que calou a boca de muita gente, calado, treinando, todo na dele ali, todo faceiro, todo humilde, treina muito, se esforça muito, é um baita de um profissional e aparentemente parece ser uma pessoa, como o Abel falou, antes do jogador vem o homem. Abel falou na coletiva, sempre ele fala isso. E eu gosto muito dessa fala do Abel. Porque para você ser algo na vida, você tem que ser primeiro uma boa pessoa, ser um homem ou uma mulher, né, independente. E o Veiga também, eu quero muito que o Veiga se recupere, muito mesmo, porque o Veiga é um cara que ainda vai ajudar muito o Palmeiras, tem 30 anos, cara. 31 é 30, né? Acho que é 30 ou é 31, muito jovem ainda. E é muito bom jogador. O Veiga não desaprendeu a jogar. O Veiga estava machucado, uma lesão, talvez o jogador também não queria contar, tal, queria jogar, e às vezes não queria ficar parado só se recuperando. E é isso aí. E ontem o Abel conseguiu mais uma vez dar uma cartada, né? Tira ali, colocou o Andrés Pereira, que era o básico, né? Feijão com arroz, colocou o Veiga e o time fluiu. É incrível, velho, Abel Ferreira. Eu digo a vocês, aí ele falou que só renova se ele ganhar algo. Ele vai ganhar esse ano, seja Libertadores ou Brasileiro. Ele vai ganhar, pô. Ele vai ganhar. Ele falou aquilo, ele sabe o que ele tem nas mãos. Abel é muito metódico. Ele sabe o que ele tem nas mãos. Ele vai ganhar algo esse ano e vai renovar, pô. Os antes aí, quer que ele saiba, beleza, eu gosto do trabalho do Abel. Eu gosto do trabalho do Abel. É um bom trabalho. Um cara sério, que quando perde fica... Quem perde e fica chateado é porque gosta do time, velho. Quando o Abel perde, o Abel fica chateado. Ontem ele tava sorridente, estreia Abel meio solto, mas
Parabéns ao Abel por encontrar mais uma vez um time após uma baixa, né? Que foi o Evangelista aí, que é um baita de profissional também. Espero que ele se recupere bem, vote bem. Que é um bom jogador, é um jogador muito esforçado. É o chamado motorzinho, que não aparece ali, tá ali escondido, né? Tá ali trabalhando e fazendo regrar ali, fazendo o trabalho dele sem aparecer muito e fazendo gol também de vez em quando, né? Jogador é o chamado jogador versátil, né? O jogador faz tudo. Beleza? Pessoal, por agora é só. Mais tarde estamos de volta com mais um vídeo. O YouTube não tá entregando meu canal ainda, tá devagar, o canal é novo também. Não tenho sorte, né? A gente começa hoje, já monetiza, o canal já começa logo a crescer logo com 3, 4 dias e vai. Eu não sou assim, né? Eu tenho que seguir o meu tempo, beleza? Se você gostou do vídeo, só peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões. É de graça, tudo é de graça, não tem nada pago aqui, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aí.